Olá, alunos. Vamos realizar a correção da aula de matemática realizada essa semana. Na nossa primeira questão, nós tínhamos: se um quadrado de lado 5 centímetros tiver seu lado aumentado em x, passará a ter uma área de 49 centímetros quadrados. Quanto vale x? Né? Então, nós identificamos que a primeira informação que a gente precisa descobrir é que figura geométrica é essa, para que a gente possa saber qual é a fórmula que a gente vai utilizar para a resolução. Então, como nós estamos aqui trabalhando com um quadrado, nós vamos trabalhar com a área do quadrado, ok? Nós identificamos que a área do quadrado é igual a 49. A medida de cada um dos lados do nosso quadrado é x mais 5, ok? Então, x mais 5 ao quadrado, porque o lado do nosso quadrado é elevado ao quadrado, ok? Então, nessa situação, tanto você pode fazer a resolução através do produto notável, né? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou você pode realizar a propriedade distributiva, que também vai funcionar da mesma forma, tá? Então, vamos fazer aí pela propriedade distributiva, onde eu tenho x vezes x, que é x ao quadrado, x vezes 5, que é 5x, 5 vezes x, 5x, e 5 vezes 5 é 25, né? 5 mais 5 são 10. Então, agora é hora da gente ordená-los e trazê-los todos para frente, para junto do 49. Então, x ao quadrado é mais, fica menos. 5 mais 5 é 10, positivo fica negativo. 25 positivo fica negativo. 49 já está no seu devido lugar, permanece com o mesmo sinal. Tudo isso igual a zero. Então, aqui a gente ainda tem dos 49, a gente vai tirar 25, ficando apenas 24. Então, essa é a equação do segundo grau que nós temos para resolver nesse primeiro quesito. Então, a gente começa colocando aqui a nossa equação, fazendo a identificação do valor de A, de B e de C. Depois a gente copia a nossa fórmula de Bhaskara e faz as substituições. Aqui a gente tem menos 10, mais ou menos 10, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é 24. Todo mundo dividido por 2A. Então, cuidado nesse jogo de sinal, cuidado nessa parte inferior aqui da nossa fração, né? Porque tem muita gente esquecendo esses sinaizinhos aqui. Isso faz toda a diferença, tá? Então, na sequência, a gente começa fazendo o jogo de sinal que a gente tem aqui. Menos com menos é mais. Menos 10 ao quadrado é 100. Menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 24 dá 96. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Agora, eu tenho 100 mais 96, que dá 196. A raiz de 196 é 14. Então, essa aqui é a operação que a gente vai utilizar para x1 positivo, x2 negativo, correto? Então, vamos lá. 10 mais 14 são 24. 24 dividido por menos 2 dá menos 12. No x2, 10 menos 14 é igual a menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, nós temos 2 positivos. Então, como eu já havia frisado para vocês durante toda a explicação da aula, se eu estou trabalhando a questão de área, de perímetro, né? Então, o valor que vai me servir das raízes que eu encontrei é apenas a que tem um valor positivo. Então, vamos ver como é que fica? Então, aqui, a gente tem a nossa fórmula da área do quadrado, né? Porque o que ele pediu para que a gente fizesse? Identifique quanto vale esse x. Então, eu já sei que esse x vale 2. Aqui eu estou só tirando a prova para que você verifique que realmente esse 2 é a resposta correta para essa expressão que nós temos aqui, tá bom? Então, eu tenho que o nosso x, né, vale 2. 2 mais 5
são 7, e 7 ao quadrado são 49. Então, 49 igual a 49 faz com que a gente saiba que realmente a raiz de x, ou o resultado correto para x, é o 2 positivo, tá bom, pessoal? Então, aqui é só uma forma da gente tirar a prova, porque nessa questão não foi solicitado que a gente voltasse, né, para descobrir ou para identificar qual era a medida desse lado, nem nada disso. Só foi questionado o valor de x, e o valor de x a gente achou no slide anterior, que seria igual a 2. Vamos agora para o nosso segundo quesito. A área de um retângulo é de 84 metros quadrados. A medida do comprimento supera em 5 metros a medida da largura. Eu já expliquei a vocês como é que funciona essa interpretação, né? Eu não sei qual é a medida da minha altura, então a essa grandeza que eu não sei o valor, eu atribuo x, e o meu comprimento, ele supera, ou seja, ele é maior 5 metros do que a minha altura. Então, se a minha altura é x, o meu comprimento vai ser x mais 5, ok? Aqui eu preciso voltar, certo? Porque aqui eu faço uma pergunta, eu quero saber quais são as dimensões desse retângulo. Então, eu preciso voltar aqui para substituir, para dizer qual é a medida da altura e qual é a medida do comprimento desse retângulo. Então, precisamos ficar bem atentos às informações que nos são apresentadas, né? Dentro do contexto do problema. No problema do primeiro quesito, aquela prova que eu tirei, voltando, substituindo, eu fiz porque eu quis, mas ele não me pedia esse trabalho. Já nesse segundo, ele pede o trabalho. Caso eu não faça, meu trabalho vai ficar incompleto. Então, fiquem atentos aos enunciados, ok? Como nós estamos trabalhando com um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura, certo? Então, a área oficial da imagem é de 84 metros quadrados, a minha base é x mais 5 e a minha altura é x. A gente vai realizar a propriedade distributiva, x vezes x é x ao quadrado e x vezes 5 é 5x. Todo esse pessoal vem para frente, para junto de 84. X ao quadrado é positivo, fica negativo, 5x fica negativo, 84 permanece positivo, porque ele permanece onde ele estava, igual a zero. Então, essa é a equação que nós vamos trabalhar para descobrir as nossas raízes. A gente começa identificando o valor de A, de B e de C, copia a nossa fórmula de Bhaskara e faz as devidas substituições, né? Menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, né, que é o nosso valor de B, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é 84. Tudo isso dividido por 2 vezes A, ok? Eu começo fazendo o jogo de sinal, menos com menos é mais, menos 5 ao quadrado é 25, menos com menos é mais, e 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 84 me dá 336, ok? E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Eu tenho agora 25 mais 336, que me dá 361. A raiz quadrada de 361 é 19. Então, esse aqui é o valor que nós vamos utilizar para x1 positivo, x2 negativo, ok? 5 mais 19 é 24. 24 dividido por menos 2 dá menos 12. No x2 eu tenho 5 menos 19, que vai me dar menos 14 dividido por menos 2, que me dá 7 como resposta. Como eu me refiro a comprimento, área, o valor que me serve é o 7, por ele ser um valor positivo. Então, vamos voltar, né? Que ele pede que a gente identifique as dimensões dessa figura. Então, a altura da nossa figura é x. Então, obviamente, a gente descobriu que o valor de x é 7, ok? E aqui, o valor do meu comprimento é x mais 5. Então, o valor de x é 7, então 7 mais 5 são 12. Tá? Então, aqui você já identificou quais são as dimensões. O comprimento desse retângulo é 12 e a altura dele é 5. E aqui a gente faz só
para desencargo de consciência, para que a gente possa fazer essa identificação, né, das substituições, para a gente ver se realmente está certo. Se essa operação estiver certa, quando a gente calcular, vai ter que dar 84 no resultado final. Né? Eu coloquei aqui a expressão que nós utilizamos. Eu tenho x ao quadrado mais 5 vezes x. X a gente já identificou que é 7. 7 ao quadrado dá 49, mais 5 vezes 7 que dá 35. Quando eu somo 49 mais 35, eu acho 84. Então, isso me prova que a minha equação está certa, que os valores que eu encontrei estão corretos. Lembrando que isso aqui, você está tirando a prova, você não é obrigado a fazer isso, você faz se você quiser. Essa parte aqui é opcional, já essa aqui não seria, porque eu questionei as dimensões, eu tinha que voltar para fazer as devidas substituições. Eu espero que vocês tenham conseguido descobrir o valor desse segundo quesito. Terceiro, um estacionamento retangular tem 23 metros de comprimento e 12 de largura. O proprietário deseja aumentar a área para 476 metros quadrados, acrescentando duas faixas laterais de mesma largura. Qual deve ser a medida da largura da faixa acrescida? Então, a gente já identificou que a nova medida do comprimento é x mais 23. A nova medida da altura seria x mais 12, tá? Eu botei aqui embaixo, porque aqui eu vou precisar de espaço para poder fazer a conta, ok? Eu estou trabalhando a área do retângulo, base vezes altura. A área da minha figura nova é 476. A base é x mais 23 e a altura é x mais 12. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 12, 12x. 23 vezes x, 23x. 23 vezes 12 dá 276. Agora é hora da gente transportar todo mundo para frente, certo? Aqui eu ainda resolvi essa operação antes de organizá-lo. 12 mais 23 dá 35. Agora a gente ordena. X ao quadrado fica menos x ao quadrado. 35 fica menos 35. 276 fica menos 276. E 476 já está no seu lugar correto, então permanece com o mesmo sinal. De menos 276 mais 476, a gente acha 200 positivo. Então, é com essa equação que nós vamos trabalhar. O valor de A, menos 1. O valor de B, menos 35. O valor de C, 200. Copiamos a nossa fórmula de Bhaskara, fazemos as devidas substituições. Menos 35, que é o nosso valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de menos 35 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Tudo isso dividido por 2A, né? 2 vezes o valor de A. Menos com menos é mais. Menos 35 ao quadrado é 1.225, né? Que é 35 vezes 35. E aqui eu tenho menos com menos, mais. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 200 vai dar 800. Quando eu faço 1.225 mais 800, eu acho 2.025. A raiz quadrada de 2.025 é 45. É com esse valor que nós vamos trabalhar x1 positivo, x2 negativo. 35 mais 45 é 80. 80 dividido por menos 2 dá menos 40. 35 menos 45 dá menos 10, que dividido por menos 2 dá 5 positivo. Como eu me refiro a comprimento e a altura, o valor que me serve é 5 positivo. Então, aqui a gente tinha x mais 23, eu tenho 5 mais 23, que vai me dar um comprimento novo de 28 metros. Já a minha altura, eu teria x mais 12, que é 5 mais 12, que me dá 17. Ou seja,
eu tenho agora um comprimento de 28 metros e uma altura de 17 metros para as novas dimensões do terreno, tá? Aqui eu já respondi, né, o questionamento que me foi feito. Qual deve ser a medida da largura, né, que vai ser acrescida, né, o valor de x e as novas dimensões do terreno. Agora eu vou tirar a prova, né? Aqui a gente tem a operação que nós tínhamos, né? 476 é igual a x mais 23 vezes x mais 12. O valor de x que nós encontramos foi 5. 5 mais 23 é 28. 5 mais 12 é 17. 28 vezes 17 dá 476. Então, isso prova que o valor que eu encontrei é realmente o valor correto para essa equação. Frisando que essa prova é um trabalho opcional. Você faz se você quiser, ok? Vamos agora para o quarto quesito. Para que o valor de x, para qual valor de x a área do quadrado é igual à área desse retângulo, né? Então, a gente identificou aqui o restante das informações que estavam faltando para que a gente possa identificar. Então, eu complementei aqui cada um dos lados desse quadrado. O nosso retângulo amarelo tem 5 centímetros de área e eu precisava fazer o somatório de todo esse contexto. Então, eu tenho x nesse espaço aqui, até começar o quadrado azul. Essa base do meu quadrado azul corresponde a 2x, eu coloquei aqui embaixo, e esse outro pedaço é x. Então, eu tenho 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então, o comprimento do meu retângulo é de 4x e a altura dele é de 5. Vamos embora? Eu tenho que a área do quadrado é igual à área do retângulo. Foi essa a informação que me foi dada no meu contexto, né? Então, a área de um quadrado é L ao quadrado. E a área do retângulo é base vezes a altura. Então, vamos colocar as devidas informações. O lado do nosso quadrado é 2x elevado ao quadrado. A base do retângulo é 4x e a altura dele é 5. 2x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado, que é igual a 20x, né? 4 vezes 5 são 20. Aqui a gente traz o 20 aqui para frente para se agrupar, igual a zero. Quando a gente faz essa ordenação, a gente identifica que essa daqui é uma equação incompleta. Então, ela não precisa ser realizada através da fórmula de Bhaskara, né? A gente iria lá atrás identificar como se resolve uma equação incompleta onde a gente não tem o valor de C, né? Quando isso acontece, a gente precisa desmembrar essa operação, ou seja, eu preciso saber, eu preciso raciocinar qual foi o produto notável, ou seja, a distributiva que deu origem a essa expressão final, né? Então, no caso, o nosso x fica em evidência, né? Porque ele faz parte dos dois números, ele fica aqui em evidência, e eu tenho 4x ainda para multiplicar, para que ele fique ao quadrado, e aqui o 20, né? Então, foi essa a propriedade distributiva que deu origem à equação que nós tínhamos, né? Então, a gente já aprendeu também em outras aulas que quando a gente faz esse desmembramento, esse número que fica fora do parêntese, né, que foi colocado em evidência, ele vai ser sempre igual a zero. E a operação que a gente vai resolver é justamente essa que ficou dentro do parêntese, levando ela como uma equação do primeiro grau. Então, eu tenho 4x menos 20 igual a zero. Aí, esse 20, como ele é número, ele volta lá para depois do sinal de igual, porque agora essa equação não é mais do segundo grau, ela é do primeiro grau, né? Então, a gente aprendeu que o lugar de letras e números com letras é antes do sinal de igual, e números sozinhos, eles ficam após o sinal de igual. Essa é uma regra de equação do primeiro grau. Agora é hora da gente isolar a letra, correto? Então, o x, né, o número que acompanha essa letra desce para dividir. Então, eu tenho 20 dividido por 4, né? O número que acompanha a letra desce para dividir. Então, significa dizer que o nosso valor de x é 5, ok? Então, vamos agora fazer as devidas substituições aqui, né? O valor de x que nós encontramos é
5. Então, eu tenho aqui 4 vezes 5 elevado ao quadrado e 20 vezes 5, não é isso? Então, eu tenho 5 ao quadrado, que é 25. 4 vezes 25 é 100 e 20 vezes 5 também é 100, né? Então, essa equação aqui prova que os valores que nós encontramos é correto para essa equação que acabamos de realizar. Agora, nós vamos fazer a nossa última questão, né? Que envolvia aí o conceito de sistema, envolvia esse conceito de sistema, e a gente vai fazer a realização. Como nós já aprendemos também, né, durante a explicação, eu falei para vocês desse contexto de sistema, a gente escolhe uma das duas equações. Como essa envolve multiplicação, envolveria divisão, então é mais fácil fazer pela primeira, tá? X mais Y, que é igual a 12. Eu vou colocar em evidência a primeira letra que aparece, independente de quem seja. Como a primeira letra aqui é X, ela fica em evidência e tudo vai para depois do sinal de igual. Então, 12 é mais Y fica menos Y. Esse aqui é o valor temporário para X, ok? A gente não terminou o trabalho ainda, mas a gente já tem um valor parcial e a partir dele a gente já tem condições de encontrar a segunda equação, que é x vezes y, que é igual a 35. O valor de x parcial que nós acabamos de encontrar é 12 menos y, vezes y igual a 35. Isso aqui gera uma distributiva, correto? Xy vezes 12 é 12y. Y vezes y dá y ao quadrado. Tudo isso igual a 35. Agora é hora de trazer 35 para frente, né? Ó, eu só fiz organizar, ok? Menos 12y ao quadrado, mais 12y menos 35, né, que mudou de membro, igual a zero. Essa é a equação que nós vamos trabalhar. A gente começa fazendo a identificação dos nossos valores de A, que é menos 1, o valor de B, que é 12, e o valor de C, que é menos 35. Então, aqui a gente tem a nossa fórmula de Bhaskara. Vamos aqui fazer as nossas devidas substituições. Menos 12, mais ou menos, a raiz quadrada de 12 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é menos 35. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 1, ok? Agora, a gente tem 12 ao quadrado, que é 144, menos com menos é mais, e mais com menos é menos. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 35 dá 140. 2 vezes menos 1 é menos 2. Dos 144, eu tiro 140, me sobra apenas 4. A raiz de 4 é 2. Então, essa daqui é a operação matemática que eu vou utilizar para x1 positivo, x2 negativo. Menos 12 mais 2 dá menos 10, dividido por menos 2, que dá 5 como resposta. No x2, menos 12 menos 2 é menos 14, que dividido por menos 2 é igual a 7 positivo, né? Então, aqui, a gente tem dois valores positivos. Se a gente está trabalhando com a questão de idade, né? Então, eu preciso fazer a substituição, tanto com o número 5 quanto com o número 7, para a gente identificar, né? Então, vamos voltar. Aqui, a gente tem, né, o valor de y que nós encontramos, e agora a gente precisa saber o valor de x, que isso vai fazer referência com a idade das crianças, né? Uma idade era... a idade de uma das crianças corresponde a y e a outra corresponde a x. Então, um y a gente já achou. Como os valores de y são todos dois positivos, eu preciso testar os dois. Se eu tivesse encontrado só um, de cara eu já saberia qual é a idade de uma das crianças, né? Mas como os dois valores eram positivos, eu preciso testar todos os dois, tá? Então, eu tenho x, que é igual a 12 menos y é 5, 12 menos 5 são 7, ou seja, se uma das crianças tiver 5, a outra tem 7. Se y for 7, eu tenho 13
Ah, gente, eu coloquei 3 aqui, aqui é 12, tá? Deixa eu ver. Eu saí colocando 3 até o final, mas coloquei o resultado certo aqui embaixo. Que aqui seria 12 menos y, 12 menos 7 é igual a 5, certo? Ou seja, se uma das crianças tiver 7, a outra tem 5. Então, a solução do sistema são x igual a 5, y igual a 7. Ou o contrário, né? Isso significa que os irmãos, uma das crianças tem 5 anos e a outra tem 7. Então, pessoal, aqui a gente finaliza mais uma correção da atividade de matemática realizada essa semana. Na próxima semana, nós vamos continuar trabalhando o contexto de problemas, tá? E essa será a nossa última aula sobre a equação de segundo grau, antes de começar a conhecer as equações biquadradas. Então, continuem estudando, foquem, que a gente se vê semana que vem.